Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Days Prof. Aqui vamos dar continuidade ao primeiro vídeo de como avaliar o aluno e hoje vamos estudar cada um desses tópicos, fazendo assim com que todos compreendam como avaliar um aluno da maneira correta. Bom, o primeiro tópico, que é compreender o problema, que no caso é o que é necessário para resolvê-los, quais as suas variáveis incógnitas. Bom, em todo cálculo tem-se o início, que é onde a gente percebe como foi que o aluno ele pensou. Porque a gente vai entender a partir do cálculo que ele fez, como é que ele chegou àquela conclusão de como aquele problema seria resolvido. Então é possível entender e compreender pelo simples fato de a gente olhar o cálculo e ver qual foi o raciocínio que ele usou. Ou principalmente se ele compreendeu o problema, se ele montou ali o cálculo que a questão está pedindo, e esse é o primeiro ponto para a gente avaliar. 2. Mostrou qual estratégia irá seguir? Bom, nesse aí ele vai designar o plano. Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para a sua resolução? Como a gente viu, né, no primeiro, a partir da estrutura que ele montou, do cálculo que ele montou, a gente vai entender que ele compreendeu o problema. E o 2 é qual estratégia ele irá seguir, se ele vai conseguir desenvolver esse cálculo usando alguma estratégia, e a gente precisa entender qual foi a maneira que ele usou. Se foi a maneira mais fácil, foi a maneira mais difícil, se ele fez outras coisas para conseguir chegar ao resultado mais rápido, economizando tempo, ou não, ou teve mais dificuldade. A gente deve também prestar muita atenção nisso, para ver, porque às vezes os alunos ele compreende o problema, porém ele não consegue executar da maneira correta. E isso assim é super normal acontecer, por isso que a gente precisa entender e precisa avaliar de acordo com cada etapa dessa de avaliação. Terceira, executou a estratégia ou resolução corretamente? Bom, executar o plano. É possível verificar cada passo da execução e também é possível demonstrar que o plano está correto, ou seja, o cálculo que ele fez teve alguma falha ou ele conseguiu cumprir todos os requisitos, cumprindo todas as regras que está sendo pedida ou que é necessária ser feita. Porque muitas vezes acontece algum erro no cálculo, acontece de fazer alguma operação errada, utilizar alguma operação errada, ou se confundir na hora de estar resolvendo. Então é importante ver isso, se ele também conseguiu cumprir esse requisito, fazer o cálculo corretamente, ou se teve falhas, né? Esse é o terceiro requisito. Agora vamos ver o quarto. Chegou ao resultado correto? Retrospecto do problema. É possível verificar o resultado encontrado? Bom, aí o resultado final, né, e a resolução final de uma questão ou de um exercício avaliativo, que é se o aluno ele realmente acertou no valor da questão, do que a questão estava pedindo ou não. Muitos professores, muitos sistemas de prova, né, de várias coisas, eles apenas verificam esse método, essa questão aí no caso, porque eles não olham se o aluno compreendeu de fato o problema, se o aluno conseguiu montar o que estava pedindo a questão, né? Se ele conseguiu executar o cálculo de maneira correta, sem falhas, sem erros, e se ele finalmente conseguiu chegar no resultado correto, seguindo toda essa linha de raciocínio. Porém, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, infelizmente, a maioria não olham essa questão, e isso acaba atrapalhando muito. Por quê? Sendo assim, a gente não consegue ver onde o aluno tem dificuldade, onde ele está errando, e acaba sendo mais difícil para o professor ajudar o aluno, conseguir pegar esses pontos em que ele está tendo mais dificuldade para serem trabalhados, também enquanto dificulta o aluno, porque o aluno não vai poder ser ajudado dessa maneira, pelo um erro, né, por uma falta de comunicação, de observação e pela falta da maneira correta de avaliar um aluno. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo sobre como avaliar o aluno. O próximo vídeo a gente vai avaliar algumas questões
resolvidas por alunos e vamos ver se a gente consegue avaliar de acordo com as regras que a gente viu, de acordo com o método de Polya, e vamos ver se a gente consegue aplicá-las na prática. É isso, até o próximo vídeo.